Olá, eu sou a Isabel Santos e este é o informativo falado do Observatório BR-319. Aqui eu te conto o que aconteceu de importante na área de influência da rodovia BR-319 durante o mês. Este informativo é a versão falada e resumida da versão que está disponível no nosso site, na internet, no endereço www.observatoriobr319.org.br. Ele é dividido em 5 seções que trazem uma matéria principal, o destaque do mês, que fala sobre a última novidade a respeito da BR-319, a seção Interior em Foco, que destaca iniciativas positivas nos territórios da rodovia, a seção Ciência, que, como o próprio nome diz, aborda algum assunto científico ou pesquisa. E, por fim, a seção de monitoramentos de desmatamento e focos de calor. E o Minuto BR, com notinhas sobre o que foi destaque na BR-319 recentemente. Boa leitura! E a matéria de destaque do mês do informativo número 45 do Observatório BR-319 é: estudo aponta que rede de ramais na porção sul da BR-319 é quase 6 vezes maior que a própria rodovia. Um novo estudo do Observatório BR-319 aponta dados preocupantes sobre estradas não oficiais. Nos municípios de Canutama, Humaitá, Manicoré e Tapauá, no estado do Amazonas, a rede de ramais é 5,8 vezes maior que a extensão total da BR-319. O estudo, que é uma atualização da nota técnica publicada pela rede em 2022, detectou que a rede de ramais cresceu de 4.752 quilômetros em 2021 para 5.092 quilômetros em 2022. Quando considerado o período de 2016 a 2022, houve um acréscimo de 2.061 quilômetros de ramais nos 4 municípios avaliados. Para fazer o mapeamento, foram utilizadas imagens de satélites e bancos de dados públicos. Por se tratar de uma atualização, a revisão do mapeamento realizado anteriormente gerou uma mudança de alguns valores referentes à extensão acumulada de ramais nos anos de 2016 a 2021. A maior rede de ramais mapeada se encontra em Canutama, com 1.755,7 quilômetros, seguido por Manicoré, com 1.704,1 quilômetros, Humaitá, com 1.455,6 quilômetros e Tapauá, com 176,8 quilômetros. O ano com maior taxa de crescimento de ramais permaneceu sendo 2020, com um aumento de 16% em relação a 2019. Isso significa que 627 quilômetros de ramais foram abertos somente naquele ano. Canutama foi o município com menor variação entre as taxas de crescimento no período de 2016 a 2022 e demonstrou redução considerável nos anos de 2021 a 2022, com a menor taxa registrada, que foi de 3%, entre os 4 municípios avaliados. Com 696,6 quilômetros de ramais abertos entre 2016 e 2022, Manicoré subiu para a 2ª posição no ranking, distinguindo da nota anterior, na qual esteve em 3º lugar. Humaitá continua sendo o município com maior expansão de sua rede de ramais, com 724,7 quilômetros de ramais abertos entre 2016 e 2022. Neste município, destaca-se o Distrito Realidade, que concentra 38% das estradas não oficiais de Humaitá, além de possuir 45.506 hectares de área desmatada, o que equivale a 37% de todo o desmatamento do município. Na publicação anterior, Tapauá havia apresentado um crescimento de 451% da rede de ramais entre 2016 e 2021. Após a revisão e o acréscimo dos ramais abertos em 2022, essa taxa saltou para 492%. É importante notar que esses ramais estão concentrados na fronteira com Humaitá, na região próxima ao Distrito Realidade, e têm pressionado os limites da Floresta Estadual de Tapauá. Agora, importante: na primeira nota técnica sobre ramais, o destaque foi a rede de ramais existente na área de influência da rodovia, que corresponde aos 40 quilômetros a partir da borda da estrada. No entanto, nesta nova publicação,
O Observatório BR-319 optou por destacar a rede de ramais como um todo, presente nos 4 municípios da rodovia. A Fernanda Meirelles, secretária executiva do Observatório BR-319, explica: esta escolha se deu principalmente pelo atual contexto, onde invasões já são consolidadas na área de influência da rodovia. Esta nova nota técnica traz informações ainda mais preocupantes a respeito de áreas que ainda não tínhamos focado, como as florestas públicas não destinadas, e que merecem muita atenção, pois hoje são um polo de atração para a ilegalidade na região da BR-319. Recomendações. A nota técnica sugere 7 encaminhamentos a partir do cenário observado. São eles: ações efetivas de fiscalização, comando e controle por parte das instituições responsáveis, urgência e celeridade no processo de destinação das florestas públicas não destinadas, combate à exploração predatória de madeira, com incentivo às concessões florestais e ao manejo florestal comunitário, estratégias efetivas de monitoramento e controle dos territórios indígenas por parte do Estado, estabelecimento de diretrizes por parte do governo que possibilitem que empreendimentos de impacto possam aplicar medidas compensatórias e mitigadoras, como reflorestamento em áreas desmatadas no entorno da BR-319, combate à ilegalidade da cadeia da carne, incluindo a identificação de fazendas de gado em florestas públicas não destinadas, e eficácia na penalização de infratores que cometem ilícitos ambientais. O conteúdo completo da nota técnica, a abertura e expansão de ramais em 4 municípios sob influência da BR-319, parte 2, está disponível no site observatoriobr319.org.br. Lá, você fica sabendo sobre estas e outras informações com muito mais detalhes a respeito desse estudo. Acesse e confira. O título da matéria da seção Interior em Foco do informativo número 45 do Observatório BR-319 foi: Evento marca a criação da Rede da Primeira Infância de Careiro. Durante os dias 30 de junho e 1º de julho, o município de Careiro sediou o primeiro encontro de formação Pedagogia da Floresta, que reuniu mais de 300 professores de educação infantil local para a formação em reflexões e práticas pedagógicas que valorizam a conexão socioambiental. O evento contou com palestras, oficinas e atividades e marcou a criação da Rede da Primeira Infância de Careiro, que tem como finalidade buscar melhorias para serviços prestados a crianças de 0 a 6 anos e suas famílias. Uma das finalidades da rede é sensibilizar famílias, gestores públicos, educadores e lideranças em relação aos cuidados da primeira infância e potencializar o trabalho intersetorial no que tange a educação, saúde e assistência social. No lançamento do projeto, a rede contou com a participação de 11 escolas, mas a ideia é abranger outras unidades escolares nos próximos anos e ofertar materiais educativos e apoio à melhoria à educação. O projeto é uma iniciativa da Casa do Rio, organização membro do Observatório BR-319 e da Secretaria Municipal de Educação do Careiro. A Casa do Rio está fazendo um diagnóstico das crianças do município e, no segundo semestre, vai apresentar esses resultados para que todos tenham consciência e noção da situação das crianças de Careiro. Este texto foi produzido a partir de informações gentilmente cedidas pela Coordenação de Comunicação da Casa do Rio. Para saber mais informações e ver fotos do evento, acesse www.observatoriobr319.org.br. O título do artigo da seção Ciência do informativo Observatório BR-319 foi: BR-319 recebe primeira passagem superior de fauna, projetada para primatas ameaçados. Em uma iniciativa inovadora, a WCS Brasil, em parceria com a Via Fauna Consultoria Ambiental e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, instalou no dia 27 de julho a primeira passagem superior de fauna da BR-319. É a primeira vez que uma rodovia na Amazônia recebe uma estrutura desse tipo antes da pavimentação.
A ideia é que a passagem de fauna, implantada no quilômetro 272, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Igapoaçu, sirva de modelo para outras 70 previstas no estudo de impacto ambiental do trecho do meio. As passagens superiores de fauna estão entre as estratégias mais eficazes para mitigar os impactos de grandes empreendimentos na Amazônia, como as rodovias. Elas previnem o atropelamento de animais, mas também promovem a reconexão dos fragmentos florestais separados pela abertura da rodovia e contribuem para a reconexão de habitats e de espécies essencialmente arborícolas, ou seja, aquelas que vivem em árvores. Atualmente, além da BR-319, apenas a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima, conta com 30 passarelas aéreas. Construída a nível de dossel, nome técnico da parte mais alta da floresta formada pela copa das árvores, a estrutura foi planejada para atender especialmente aqueles animais que só se locomovem pelo alto, como boa parte dos primatas. Entre eles estão o macaco barrigudo, espécie vulnerável ao risco de extinção, e o macaco-aranha, considerado em perigo, de acordo com a lista vermelha da IUCN. Mas, além deles, espécies como o macaco zogue-zogue, quatá, sauim da boca branca e uma infinidade de outros primatas, marsupiais, roedores, répteis como bugios, preguiças, sauins, ouriços, mucuras, cuicas, lagartos e iraras também devem ser beneficiadas. Vale lembrar que 40% das espécies de primatas no Brasil estão ameaçadas de extinção e que a Amazônia concentra a maior diversidade delas. Além de pressionado pelo avanço do desmatamento e da grilagem, o local escolhido para a implementação é singular pela taxa de espécies de animais e plantas que só existem nessa região. Além das passagens aéreas, há também estruturas planejadas para atender a fauna terrestre. São as passagens inferiores de fauna, que já existem ao longo da BR-319. Pontes e passagens subterrâneas construídas exclusivamente para a travessia dos animais e drenagens adaptadas estão entre as mais comuns. Em algumas delas, a WCS instalou armadilhas fotográficas para o monitoramento da fauna. As informações colhidas vão ajudar a nortear outras ações de mitigação. Este texto foi adaptado a partir de informações gentilmente cedidas pela WCS Brasil. Para saber mais e ver imagens da passagem de fauna, acesse www.observatoriobr319.org.br e confira. E o título da sessão Diálogos da BR-319 do informativo número 45 foi: Moradores dos territórios Lago do Capana Grande e do Jauari validam protocolo de consulta. Extrativistas e indígenas Mura e Munduruku realizaram a oficina de validação do protocolo de consulta dos territórios do Lago Capana Grande e Jauari. O evento aconteceu nos dias 5 e 6 de julho, na aldeia Montes Claros, que fica na reserva extrativista Lago do Capana Grande, em Manicoré, no Amazonas. O protocolo representa a perspectiva dos moradores dos territórios sobre a manutenção do seu modo de vida, permitindo que eles tenham governança sobre seus territórios e sejam consultados pelo governo antes da realização de obras de suposto interesse público. Na ocasião, os participantes tiveram a oportunidade de revisar o documento, que visa garantir o respeito às decisões de cada comunidade. Ele é também um instrumento de orientação, fruto de um histórico de luta em defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Trata-se de um documento normativo, feito pelas próprias comunidades, que traz em seu conteúdo informações sobre como elas se organizam, como são sua história, cultura e costumes. Além disso, é nele que as comunidades informam de que forma querem ser consultadas em casos de projetos e/ou medidas que afetem seus territórios e modos de vida. O evento foi resultado do trabalho conjunto dos pesquisadores e organizações indígenas. A produção dos protocolos foi realizada no âmbito do Formar Protocolos, projeto do IEB que formou pesquisadores indígenas indicados por organizações indígenas para participar do projeto. Prestigiaram o evento as seguintes organizações: a Associação dos Povos Indígenas Mura e Munduruku, a Associação do Povo Indígena da Região do Lago Jauari, a Organização dos Povos Indígenas do Alto Madeira,
a COIAB e a Associação dos Moradores Agroextrativistas do Lago Capanã Grande. Este texto foi gentilmente escrito com informações cedidas pela jornalista Luana Luiz do IEB. E agora, caminhando para a reta final desta edição do Informativo Falado, eu conto para vocês sobre os números de monitoramento de desmatamento e focos de calor. Em junho de 2023, a Amazônia Legal, o Amazonas, Rondônia e os municípios da BR-319 tiveram redução no desmatamento em relação ao mesmo mês de 2022, que foram de 75%, 75%, 77% e 76%, respectivamente. É o terceiro mês seguido que as áreas monitoradas pelo Observatório BR-319 têm queda de desmatamento. Apesar disso, o Amazonas liderou o ranking dos que mais desmataram na Amazônia Legal em junho de 2023. Dos 13 municípios na área de influência da BR-319, 9 apresentaram redução no desmatamento em relação a junho de 2022. Foram eles Beruri, Borba, Canutama, Careiro, Humaitá, Lábrea, Manicoré, Porto Velho e Tapauá. Ainda assim, 4 destes municípios marcaram presença no ranking dos que mais desmataram em junho de 2023 na Amazônia Legal. Foram Porto Velho, que ficou na 2ª posição, Manicoré na 4ª colocação, Lábrea na 8ª e Canutama na 9ª posição. Os municípios com aumento no desmatamento foram Altazes, Careiro da Várzea, Manaquiri e Manaus. 12 unidades de conservação apresentaram desmatamento em junho, ou seja, 29% das unidades de conservação monitoradas pelo Observatório BR-319. A Resex Jaci-Paraná teve 410 hectares desmatados e, pelo terceiro mês seguido, fez parte do ranking das unidades de conservação mais desmatadas de toda a Amazônia Legal e, assim como em maio, ocupou a 2ª posição nesse ranking. Todas as unidades de conservação monitoradas na categoria FLONA, que é Floresta Nacional, apresentaram desmatamento em junho de 2023 e foram elas: Jacundá, Balata Tufari, Iquiri, Aripuanã, Humaitá e Bom Futuro. As demais unidades de conservação que também tiveram desmatamento foram a Festa-Pauá, a RDS Piagaçu Purus, o Parna Mapinguari, a RDS Canumã e a Resex Ituxi. Em relação às TIs, 13 apresentaram desmatamento. Foram elas: Ceputi, Caripuna e Tenharim Marmelos Gleba B. Todas estiveram na lista das TIs mais desmatadas da Amazônia Legal em junho de 2023, na 4ª, 8ª e 10ª posição, respectivamente. Destaque para a TI Tenharim Marmelos Gleba B, que marcou presença no ranking pelo 5º mês seguido. Outras terras indígenas desmatadas em junho foram Deni, Tenharim Marmelos, Palmari do Lago Marahã, 9 de Janeiro, Murutinga Tracajá, Itixi Mitari, Trincheira, São Pedro, Coatá Laranjal e Palmari do Lago Paricá. Agora nós vamos aos dados de focos de calor de junho de 2023. No período, somente Rondônia apresentou diminuição no número de focos de calor em relação a junho de 2022, com redução de 17%. Já as demais regiões monitoradas pelo Observatório BR-319 tiveram um aumento no número de focos de calor em relação ao período mencionado. Na Amazônia Legal, esse aumento foi de 15%. Nos municípios da BR-319, o acréscimo foi de 63% e no Amazonas foi de 160%. Tanto o estado do Amazonas como os municípios da BR-319 tiveram o maior número de focos de calor já registrados para o mês de junho em toda a série histórica de 2010 a 2023, com 213 e 117 focos de calor, respectivamente. Todos os 13 municípios da área de influência da BR-319 registraram algum foco de calor em junho de 2023. Portanto, não houve destaque positivo neste mês. 5 municípios apresentaram redução no número de focos de calor, e foram eles: Altazes, Canutama, Humaitá, Lábrea e Manaquiri. Os demais 8 municípios, ou seja, Beruri, Borba, Careiro, Careiro da Várzea, Manaus, Manicoré, Tapauá e Porto Velho,
sofreram um aumento no número de focos de calor em comparação a junho do ano anterior. Manicoré merece destaque, pois apresentou um aumento de 442% no número de focos de calor registrados no período. Em junho de 2022, foram 12 focos. Já em junho deste ano, foram 65 focos de calor detectados. Dentre as áreas protegidas monitoradas pelo observatório, 4 unidades de conservação registraram focos de calor no mês de junho. Foram elas: Parna dos Campos Amazônicos, com 38 focos, e também a APA da margem esquerda do Rio Negro, Setuaturiá, Apuauzinho, Flona do Bom Futuro e Resex Jaci-Paraná. Entre as terras indígenas, apenas a Tenharim Marmelos teve focos detectados, com 38 no total, novamente marcando presença no ranking das TIs com mais focos de calor na Amazônia Legal, dessa vez na 8ª colocação em junho de 2023. Apesar do registro de focos de calor ter ocorrido em apenas uma TI, este foi o maior número de focos de calor detectados em TIs no mês de junho em toda a série histórica de 2010 a 2023 na área de influência da BR-319. E para finalizar esta edição do Informativo Falado, agora a gente vai de Minuto BR. Reconstrução. O DENIT lançou o edital para a reconstrução da ponte sobre o rio Altaismirim, no quilômetro 25 da BR-319, que desabou no dia 8 de outubro do ano passado, poucas horas após ser interditada. Atualmente, a travessia é feita no local por balsa. Saiba mais no site do G1 Amazonas. Mudança. O Ministério dos Transportes demitiu no dia 14 de julho o superintendente regional do DENIT no Amazonas, Luciano Moreira da Silva. Ao jornal A Crítica, o DENIT respondeu que o servidor Orlando Fanaia Machado foi designado para administrar a autarquia no estado até que um novo nome fosse definido. Leia mais acessando o portal A Crítica. Fogo. De 10 a 16 de julho, a Operação Aceiro 2023 atendeu a 12 ocorrências de incêndios florestais nos municípios de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré. O trabalho faz parte do Plano de Ação do Governo do Amazonas por meio do Corpo de Bombeiros Militar para combater o desmatamento e as queimadas na região sul, conhecida como Arco do Fogo. Para mais informações, acesse o site da SEMA Amazonas. Se você quiser ler as matérias completas, ver fotos, vídeos, acessar links de uma maneira mais fácil, ouvir áudios, recomendações de matérias e mais conteúdos, é só você acessar www.observatoriobr319.org.br. Eu sou Isabel Santos e a 6ª edição do Informativo Falado do Observatório BR-319 fica por aqui. Até a próxima!